Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade extra número 1. Ela faz parte, como atividade extra, ela faz parte do nosso grupo de estudos, lá dos colegas que estão estudando com a gente pelo pacote completo. E aí, essas atividades, esses são assuntos sugeridos por eles, assuntos que geraram mais dúvidas até o momento, de acordo com o estudo que a gente está seguindo do nosso cronograma. O cronograma está no blog, então se alguém tiver algum interesse em participar do nosso grupo de estudos ou só de acessar o nosso cronograma, está disponível lá no momento de estudar.com.br. Pois bem, a nossa atividade extra foi um exercício proposto sobre natureza de contas e plano de contas, para que os colegas possam assimilar melhor o nome das contas, né, o plano de contas que é sugerido pelo CFC. Esse plano de contas está disponibilizado lá no final do edital, é um dos anexos do edital, e você também pode encontrar ele no nosso blog, que a gente separou ele, então você consegue ter o acesso ao arquivo do plano de contas em separado. A nossa atividade número 1 diz: classificar os elementos patrimoniais abaixo em bens, direitos e obrigações e ainda localizar as contas no plano de contas. Então, a gente deixou uma lista com 30 sugestões de situações propostas, e aí você vai falar se essa situação ela é um bem, direito ou obrigação, qual a conta que ela pertence e a qual grupo ela pertence no balanço patrimonial. E dizer também a natureza, que é o que a gente propõe aqui na nossa atividade. Antes de começarmos, eu vou fazer uma pequena revisão, só para a gente introduzir, né? Eu já deixei essa primeira situação resolvida, né? Que ela fala que dinheiro depositado em bancos, no caso, dinheiro depositado em banco é um direito, tem uma natureza devedora. Está lá no nosso plano de contas, está em em bancos, conta movimento, e no plano de contas você encontra essa conta em ativo circulante. Vamos agora fazer uma pequena revisão antes de corrigirmos o restante das situações. Pois bem, lá na nossa revisão, nós vimos na nossa aula número 5, isso tratando em numeração de aulas, porque o vídeo está sendo produzido especialmente para os nossos alunos, né? Então, lá na nossa aula número 5, a gente viu os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Vimos que ativo é o conjunto de bens e direitos, que o conceito de ativo é que ele é um bem ou recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Vimos que passivos são as obrigações da entidade e que passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Vimos que o patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos, que o patrimônio líquido, né, é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Nós vimos, então, também que o ativo representa a aplicação de recursos, o passivo e o patrimônio líquido representam a origem de recursos. Destacamos também a representação gráfica no patrimônio, né, que do lado esquerdo está o ativo, que é o conjunto de bens e direitos, que representa o capital aplicado. O passivo está do lado direito do balanço patrimonial. As obrigações representam o capital de terceiros e o patrimônio líquido, o capital próprio. Já na aula 6, nós vimos a classificação das contas. Vimos que ativo, passivo e patrimônio líquido são contas patrimoniais e que receitas e despesas são contas de resultado. Passamos então para a natureza das contas. Vimos que a natureza das contas, as contas são divididas em duas naturezas, a natureza devedora e a natureza credora. Vimos também que o ativo
em geral, possui uma natureza devedora, o passivo e o patrimônio líquido, em geral, possuem uma natureza credora. O que pode acontecer, porque eu digo em geral, porque existem contas retificadoras que, nesse caso, vão representar, então, uma natureza contrária à natureza daquele grupo. Então, contas retificadoras de ativo possuem natureza credora, contas retificadoras de passivo ou de patrimônio líquido possuem uma natureza devedora. Nesse caso, então, a gente passou, também a gente viu, né, a representação no balanço patrimonial, que as contas do ativo, então, possuem natureza devedora, com exceção das retificadoras que possuem natureza credora, e que o balanço, no mesmo balanço patrimonial, né, o passivo possui natureza credora, com exceção das contas retificadoras que possuem uma natureza devedora. Lá no patrimônio líquido, a mesma coisa. A natureza predominante é credora, mas as contas retificadoras possuem uma natureza devedora. Nós vimos também, conforme eu disponibilizei para todos, né, tanto no blog quanto no nosso grupo de estudos, que no edital do exame de suficiência, o CFC disponibilizou no anexo 3 o plano de contas, que é esse que será utilizado na resolução tanto desse próximo exame quanto dos anteriores. Eu acho que não teve nenhuma mudança no plano de contas. Mas então é a partir desse plano de contas, com essa classificação das contas, que você vai se utilizar para fazer a resolução dos exercícios, se preparando para o exame de suficiência. E aí ele traz todas as contas que estão listadas no nosso balanço patrimonial, só que o plano de contas possui uma estrutura vertical. Então, as contas estão listadas de forma vertical. A gente tem as contas de ativo, ativo circulante, então todas as contas e subcontas. Posteriormente, você tem as contas de ativo não circulante, né, que estão aqui listadas aqui. Deixa eu encontrar porque eu não marquei aqui. Ativo não circulante, então você tem lá ativo realizável a longo prazo, contas a receber. Todas essas contas já foram tratadas por a gente no nosso grupo em aulas anteriores. Temos então as contas de passivo, passivo circulante, depois você tem passivo não circulante, e aí você tem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido também traz suas contas e subcontas, e aí temos a parte 3, né, do plano de contas, que vem as contas que são listadas na DRE. Por enquanto a gente não viu ainda, então eu não vou tratar detalhadamente delas, mas a gente vai tratar de algumas contas para a gente ter a noção da natureza. As contas de resultado também possuem natureza devedora e credora, e assim como as contas do balanço patrimonial. As contas de receita, né, que são as primeiras aqui na classificação dos resultados, as contas de receita possuem natureza credora e as contas de despesa possuem natureza devedora. E aí, no lançamento, é da mesma forma. Os lançamentos a gente também não vai tratar agora, a gente vai fazer um próximo vídeo com um próximo exercício extra, tratando só de lançamentos para a gente treinar e ficar tudo bem esclarecido. Mas essa é a estrutura do plano de contas que foi disponibilizado pelo CFC. Então, aqui tem todas as contas, a nomenclatura que será utilizada nos seus exercícios são essas que estão presentes aqui. Vamos agora voltar para a gente tratar da resolução do nosso exercício. Pois bem, então, como a gente disse, a nossa atividade extra número 1 é sobre natureza das contas. Eu deixei 30 situações para a gente encontrar se essa situação representa um bem, direito ou obrigação, que conta ela representa, qual a natureza e aonde ela está localizada no plano de contas, no caso na classificação do balanço patrimonial. Então, a nossa primeira situação já está respondida como forma de exemplo,
que é dinheiro depositado em banco. Dinheiro depositado em banco é um direito da entidade, está na conta bancos conta movimento, possui uma natureza devedora e lá no plano de contas você encontra ela em ativo circulante. A situação número 2 é de mesas, cadeiras e máquina de escrever. Na verdade é um exemplo antigo, né? Porque quase nenhuma empresa hoje possui máquina de escrever. Mas considerando em uma empresa, mesas, cadeiras e máquina de escrever representa um bem da entidade, tem natureza devedora, está representado na conta móveis e utensílios, e no nosso plano de contas está lá em ativo não circulante dentro de imobilizado. Você encontra da seguinte forma, lá no plano de contas vamos encontrar aqui, ó, aqui a gente tem o ativo circulante, e aí você tem o ativo circulante, depois você tem o ativo não circulante, aqui, ativo não circulante. Lá dentro de imobilizado você tem a subconta bens em operação. O que são bens em operação? São bens que estão sendo utilizados durante a fase operacional da entidade. Se ela for uma construtora, né? Ela vai construir prédios para vender apartamentos. Então, ela tem como base de operação, durante aquele ciclo operacional, ela vai disponibilizar de materiais de construção, né? E, por exemplo, o material de construção seria aqui uma parte do imobilizado dela. Do mesma forma, os móveis e utensílios, no caso, vamos supor, de uma pizzaria. As cadeiras e mesas daquela pizzaria são móveis e utensílios utilizados na operação de venda de pizzas. Voltando ao nosso exemplo. Então, a situação número 2, mesas, cadeiras e máquina de escrever são bens, está dentro de móveis e utensílios, tem natureza devedora e no plano de contas está em ativo não circulante imobilizado. A nossa próxima situação é a folha de pagamento do mês ainda não paga. Por que ainda não paga? Talvez essa empresa tenha um corpo de funcionários, talvez não chegou a data de pagamento, mas ela já sabe que precisa pagar aqueles funcionários. Vamos supor que no mês de janeiro, né, como estamos no mês de janeiro, até o momento, hoje é dia 22 de janeiro, até o momento ela sabe que ela tem 10 funcionários que ela precisa pagar até o 5º dia útil do mês de fevereiro. Então essa é a nossa situação. Ela representa uma obrigação da entidade, já que ela tem a obrigação de pagar aqueles funcionários, né? Ela possui natureza credora, está representada na conta salários a pagar. Por que a pagar? Porque já foi prestado o serviço à empresa, os funcionários estão à disposição da empresa, eles prestaram serviço, estão prestando ainda, e a entidade sabe que ela precisa pagar por aquele serviço prestado. Lá no plano de contas está em passivo circulante. Por que circulante? Porque ela tem que pagar no próximo mês, né? A legislação brasileira diz que a entidade precisa pagar a folha de pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, é um ativo circulante, já que a operação da empresa não vai durar menos que um mês. Então, ela está lá representada em passivo circulante. A situação 4, dinheiro no cofre da empresa. Um dinheiro no cofre da empresa quer dizer que é um dinheiro em espécie, né? Um dinheiro vivo, como alguns podem entender assim, mas dinheiro em notas no cofre da empresa. Isso representa um bem, tem natureza devedora e está representada na conta caixa. Eu até poderia... É uma situação um pouco polêmica, porque em geral a gente representa a situação
de caixa como dinheiro que está à disposição, vamos supor, no caixa mesmo, né? No caixa de uma padaria, no caixa de um supermercado, lá onde você pega o produto, entrega o seu dinheiro em troca daquele produto, né? Então tem um funcionário ali que faz aquela troca para você do dinheiro pelo produto, né? No caixa, caixa mesmo, caixa físico. Mas eu vou considerar aqui como dinheiro no cofre da empresa como caixa, não no caixa talvez onde é efetuado pagamentos, né? Mas porque o dinheiro está disponível, né? Se a empresa precisar naquele momento, ela pode ir lá no cofre e utilizar daquele dinheiro. Então, por isso eu determinei como conta caixa. E está no ativo circulante. Situação número 5, contas a receber de diretores da empresa. Diretores da empresa eu coloquei aqui como um direito, já que contas a receber de diretores da empresa não é a mesma coisa que sócio, né? Direção é um cargo. Então, pode ser um sócio que esteja ocupando, mas por ser um cargo de direção, ele tem salário da mesma forma que um outro funcionário da empresa. Então, neste caso, representa um direito, já que contas a receber de diretores da empresa. Talvez o diretor tenha pegado um empréstimo com a empresa, de alguma forma ele precisa pagar a empresa, então a empresa tem esse direito, já que ela já emprestou ou disponibilizou de alguma forma de dinheiro para ele, e agora ela tem a receber dele. Então é um direito da entidade, tem natureza devedora, já que é uma contas a receber, está lá em adiantamento a terceiros. No caso, algumas pessoas me perguntaram se não poderia ser duplicatas a receber, mas duplicata, geralmente a emissão de duplicata está muito ligada a cliente e não a diretores ou sócios, por isso eu coloquei como adiantamento a terceiros. Mas aí tudo depende do contexto da questão, que a questão trouxer também. Pode ser alocado tanto em duplicatas quanto em nota promissória, né? A pagar, ou então adiantamento a terceiros. Aqui eu considerei como adiantamento a terceiros e está lá em ativo circulante. Número 6, talões de energia, água e telefone a pagar. Da mesma forma como na casa da gente, as empresas também pagam, né? Por energia, água, telefone, internet, às vezes até prestação de outros serviços assim de cobrança mensal. Quando a empresa de energia ou água te disponibiliza durante aquele mês tanto a energia, né, quanto a água para geração ou produção da empresa, ela está te disponibilizando um bem e que vai ser cobrado por período determinado. Então, existe um determinado período que vai ser feita a aferição para saber quanto você gastou, e aí você vai pagar por aquele serviço que você já consumiu, né? A gente sempre paga um talão de energia por um período que a gente já utilizou, a gente não paga antecipado. Então, nesse caso, talões de energia, água e telefone a pagar é uma obrigação, possui uma natureza devedora, está representada no plano de contas em contas a pagar. Eu vou até colocar aqui o plano de contas para você ver que lá no nosso plano de contas tem uma aqui, ó, contas a pagar, e ele já traz exatamente as contas que são mais comuns: água e luz, telefonia e internet, comissões a pagar. Então, a conta eu coloquei como uma conta superior, né, de contas a pagar, mas nada impede que você lá no seu Razonete faça o lançamento em, por exemplo, água e luz ou telefonia e internet. Aqui eu resolvi colocar só a subconta, só a conta mesmo, de forma mais genérica. Então, voltando à nossa situação, a natureza é devedora, a conta é contas a pagar e está em... na verdade eu coloquei errado, né? Na verdade é passivo circulante e não ativo circulante.
Então, talões de energia, água e telefone a pagar é uma obrigação, está em contas a pagar, possui natureza devedora e no plano de contas está em passivo circulante e não ativo circulante, como eu coloquei, foi um erro meu. Situação 7. Veículos de propriedade da empresa. É um bem, possui natureza devedora, está na conta veículos, em ativo não circulante e imobilizado. Situação número 8. Dinheiro aplicado no mercado financeiro. Dinheiro aplicado no mercado financeiro é como se fosse investimento em ações. É um direito da empresa, né, já que ela aplicou o dinheiro, é um direito dela de receber o dinheiro de volta. Está em natureza devedora, como aplicações, né, está na conta de aplicação financeira e está representado no plano de contas em ativo circulante. Situação número 9, participações em outras empresas. É quase como o exemplo anterior, né? Como aplicação, vamos supor, aplicação financeira ou investimento em ações. Só que você participa da empresa e você tem uma parte da empresa. Então, vai cair lá naquelas situações, naqueles exercícios de equivalência patrimonial. Então, participações em outras empresas é um direito, possui natureza devedora, está na conta investimentos e no plano de contas está em ativo não circulante. Situação 10. Imposto de renda a pagar é uma obrigação, está em uma natureza credora, está na conta imposto de renda pessoa física a recolher ou imposto de renda pessoa jurídica a recolher. Aí tudo depende da formação da empresa, né? Se ela é pessoa física ou jurídica. E está na conta passivo circulante. Situação 11. Estoque de mercadorias para venda. É um bem, tem natureza devedora, está na conta mercadorias para revenda e está no ativo circulante. Dentro de ativo circulante tem uma subconta que chama estoques. Eu vou até colocar ela aqui para vocês verem nosso plano de contas. Por isso que é muito importante que todo mundo faça a resolução enquanto está se preparando com um plano de contas em mão para poder conhecer essa estrutura e não se perder na hora do exame, né, para ganhar tempo mesmo. Então aqui, nós temos ativo circulante. Dentro de ativo circulante nós temos a conta estoques. E dentro de estoques temos mercadoria para revenda. O que é uma mercadoria para revenda? Talvez eu tenha comprado algum produto, talvez, vamos supor que eu sou a nossa entidade é um supermercado, e aí ela comprou mercadorias para revenda. Ela comprou arroz de um fornecedor para revender, ela comprou feijão, ela comprou óleo. Então, todos esses produtos que foram colocados em estoque serão mercadorias para revenda. Aí, continuando nosso exercício, valores a receber representados por duplicatas. Aí, a questão a gente tem muitas dúvidas dos nossos colegas com relação a duplicatas e nota promissória. E aí, eu vou deixar aqui uma sugestão que me serviu muito na minha época de graduação. Duplicata é emitido pelo credor. Quem é o credor? Para quem eu estou devendo. Então, eu vou nas Casas Bahia, compro um sofá e vai ser me emitido um boleto para pagar. Eu vou pagar aquele boleto em suaves prestações, né? Vou pagar o meu sofá. E aí, esse boleto é uma duplicata. Quem emitiu para mim foi o credor. Quem é o credor? Quem me vendeu aquele produto. Então, essa é a duplicata. A nota promissória é emitida pelo devedor. Quem é o devedor? Eu sou o devedor, né? Eu estou lá comprando e vou emitir uma nota promissória prometendo que eu vou lá, eu vou voltar lá e vou pagar. Se ele não receber, ele pode pegar essa nota promissória e contestar ela na justiça de forma a, como todo mundo diz, né, sujar o nome, né? Vão sujar o meu nome, vão colocar o meu nome lá em protesto para que seja pago aquela promessa que eu deixei com a nota promissória. Geralmente, nota promissória não é muito trabalhada hoje em dia.
Mas algumas pessoas, como vendedoras que vendem, vamos supor, aqueles produtos de porta em porta, ainda emitem nota promissória. Então você assina a nota promissória, coloca seus dados, prometendo que você vai voltar e vai pagar para aquela pessoa que está te vendendo. Então essa é a diferença de duplicata e nota promissória. Duplicata é emitida pelo credor, nota promissória é emitida pelo devedor. Aqui na nossa situação número 3, nós temos valores a receber representados por duplicatas. A duplicata, como a situação toda contabilidade, a gente está vendo do ponto de vista da entidade, né? Então, para a entidade, ela emitiu aquela duplicata e ela tem o direito de receber pelo produto que ela vendeu. Então, pensando pelo lado, lá no nosso exemplo, pensando pelo lado das Casas Bahia, quando ela me vendeu um sofá, ela emitiu para mim um boleto, então ela tem o direito de receber, já que ela me vendeu, né? Ela tem o direito de receber. Então, valores a receber representados por duplicatas é um direito. Tem uma natureza devedora, está representada em duplicatas a receber dentro de ativo circulante em clientes. Situação 14, valores a pagar representado por duplicatas. A mesma coisa, só que do ponto de vista da entidade. A entidade foi lá e comprou, vamos supor que essa mesma Casas Bahia comprou do fornecedor o fabricante de sofá para me revender esse sofá. Quando as Casas Bahia compra esse sofá, o fornecedor dela pode ter emitido um boleto, né, com nota fiscal, e a Casas Bahia ficou obrigada a pagar por esse produto que ela comprou em determinada data. Então, nesse momento, valores a pagar representado por duplicata é uma obrigação, possui natureza credora, está representada na conta fornecedores dentro de passivo circulante. A nossa situação 15, promissória a pagar junto ao banco. Também é uma situação que algumas notas promissórias também são emitidas por instituições bancárias, financeiras, né, no caso como banco. Então possui uma natureza, aliás, é uma obrigação, possui uma natureza credora, está na conta empréstimos bancários e está no plano de contas dentro de passivo circulante. Situação 16, promissória a pagar junto a terceiros. Quem são terceiros? São qualquer um, talvez um revendedor porta a porta, ou alguém que não tenha seja uma pessoa física, né? Não tem uma empresa estabelecida, ou talvez seja até mesmo uma empresa. Terceiros pode ser qualquer um que esteja me vendendo ou fornecendo alguma coisa. Então aqui, promissória a pagar junto a terceira é uma obrigação. É uma obrigação minha porque eu adquiri algum produto ou serviço, foi me emitida uma promissória e eu prometi que eu ia pagar. Então, é uma obrigação minha de pagar esse fornecedor. Tem natureza credora, está na conta fornecedores e está em passivo circulante. Situação 17, vales feitos a empregados. O que são vales feitos a empregados? Algumas empresas ainda hoje em dia, quando você tem seus funcionários, algumas empresas pagam de duas formas. Ela faz um vale por volta do dia 20 de cada mês, e esse vale é representado por 40%, geralmente é isso, 40% do salário bruto que a pessoa receberia. E quando ela for receber lá no 5º dia útil, ela vai receber o restante, né, os outros 60% que ela não recebeu, já descontado todos os descontos, impostos e outras situações que possam serem realizadas. São poucas empresas que ainda fazem vales, mas ainda existe essa situação. Então, o vale feito a empregados é um direito está em natureza devedora, está em adiantamento de salários, porque você adiantou, né, aquele valor, você não pagou o salário completo, é só um adiantamento, e está em ativo circulante. Por que natureza devedora?
Na verdade, aqui na verdade não é um direito, né? É uma obrigação. Mas, assim, na situação que ela se propõe a fazer o adiantamento, né? Não é obrigatório fazer, mas se ela se propôs a fazer, é uma obrigação. Está em natureza devedora, porque está dentro de adiantamento de salários, e adiantamento de salários, eu vou colocar aqui no plano de contas, adiantamento aqui. Dentro de ativo circulante, nós temos as contas de clientes, e adiantamento de salário está dentro da conta de clientes. Talvez não faça muito sentido estar dentro da conta de cliente, mas é assim que está posicionado no plano de contas. Então aqui tem a natureza, né? Não é uma conta retificadora, é uma conta de natureza devedora mesmo. A próxima situação, aluguel do mês ainda não pago, é uma obrigação. Por que é uma obrigação? Até recebi uma dúvida como essa. Por que é uma obrigação? Eu ainda não paguei o aluguel, mas eu estou usufruindo desse serviço. E é uma obrigação minha. Quando eu fiz o aluguel, talvez alguns de vocês morem em casa alugada, e aí você sempre paga, né? Para você morar, você pagou o seu primeiro mês, você sempre paga adiantado, e é lógico, né? Quando você paga, você tem o direito de usufruir daquele período que foi pago. Quando você ainda não paga, você está em atraso e é uma obrigação sua pagar por aquele serviço. Então, ele é uma obrigação, tem natureza credora, está em aluguéis a pagar, dentro de passivo circulante. Situação 19. Impressos, papel, sulfite e canetas são bens, tem natureza devedora, está na conta material de escritório, dentro de ativo circulante. Situação 20. Dividendos a serem pagos aos sócios. O que são dividendos? Dividendos é o nome do salário dos sócios, né? Os sócios retiram, talvez feito isso no momento da Constituição, é feito um acordo de que em que momento que eles vão retirar o salário deles dali. Talvez alguns acordos eles fazem combinações de que vai ficar um período sem tirar nada, mas em algum momento essa parcela vai ser retirada. Em algumas situações, as empresas só fazem essa divisão dos dividendos depois da apuração do resultado, quando tem lucro, né? Porque quando tem prejuízo não tem por que tirar dividendo, não tem da onde tirar. E aí esse pagamento aos sócios tem o nome de dividendos. Dividendos é uma obrigação com o sócio, tem natureza credora, está dentro da conta dividendos a pagar em passivo circulante. Situação 21. Incômodo da empresa alugada a terceiros. É um bem, tem natureza devedora, está em duplicatas a receber ou aluguel a receber. Por que um cômodo da empresa alugado a terceiros pode ter essas duas classificações de conta? Porque ele pode ser tanto uma empresa que vive de aluguéis, então ele pode colocar como duplicata a receber, porque faz parte do negócio dele e ele tem os clientes, como pode ser aluguel a receber, porque talvez ele tenha uma outra operação, talvez ele seja uma pizzaria e também tem um cômodo para alugar, então ele pode colocar como aluguel a receber. Se fizer parte do ciclo operacional dele, da operação dele, de fato ele pode colocar como duplicata a receber, caso contrário vai ser aluguel mesmo, mas aí depende da situação que o exercício vai te propor. Está dentro de ativo circulante. Situação 22, adiantamento a fornecedores. Adiantamento a fornecedores é um direito, tem natureza devedora, está dentro de adiantamento a fornecedores, no ativo circulante dentro de estoque. Essa é uma situação que também gera muito desconforto para os colegas do grupo. Por que adiantamento a fornecedor é um direito? Adiantamento a fornecedor. Vamos supor que você é uma pizzaria, foi no seu fornecedor de farinha de trigo, fez uma compra e adiantou a ele um valor, talvez antes que o produto seja entregue. Algumas transações comerciais
é feita a condição de que o negócio só é fechado se você deixa uma parte do dinheiro, geralmente em aluguel de máquinas, alguma coisa assim. Então, antes que o fornecedor de farinha de trigo fizesse a entrega, ele pediu a condição de um adiantamento. Você deu um adiantamento ao fornecedor. Você é uma pizzaria e, como você já pagou por uma parte do serviço, é seu direito receber pelo produto que você comprou, não é mesmo? Então, por isso, adiantamento a fornecedores é um direito, porque você adiantou um valor para que aquela transação fosse feita e é seu direito receber a sua mercadoria ou serviço, de acordo com o que foi estabelecido no contrato. Então, ela está na conta adiantamento a fornecedores, tem natureza devedora e está dentro de ativo circulante, dentro de estoques. Vamos localizar aqui no plano de contas. Ó, adiantamento a fornecedores dentro de estoque. Então, natureza devedora. Lá no plano de contas, como que eu vou saber se a natureza é devedora ou credora? De acordo, vamos supor, igual aqui dentro, aqui nós estamos em ativo circulante, ó, ativo circulante. A gente sabe que as contas de ativo circulante, em geral, né, de forma predominante, ela possui natureza devedora. E quais são as contas que possuem natureza credora dentro de ativo? São aquelas contas que são contas retificadoras. E aqui ela é representada por esse sinal de subtração na frente da conta. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, perdas estimadas para redução ao valor recuperável, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Outra aqui, ó, ajuste a valor presente, perda estimada para redução ao valor realizável líquido. Juros a apropriar, perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. São valores, e assim está em todo o plano de contas, está assim. Então, dessa forma, você já sabe que a conta é uma conta retificadora e que ela possui uma natureza contrária àquela natureza predominante do grupo. Então, no grupo de ativo, a natureza predominante é uma natureza devedora, mas a gente sabe que as contas retificadoras possuem uma natureza diferente. Então, que nesse caso, quando está representado por esse sinal de subtração, ou talvez só o valor entre parênteses, a gente já sabe que é uma natureza diferente, né? Contrária à natureza predominante, porque é uma conta retificadora. Voltando ao nosso exemplo, então, adiantamento a fornecedores é um direito, está na conta adiantamento a fornecedores, tem natureza devedora, está em ativo circulante dentro de estoques. Situação 23. Patentes adquiridas de terceiros. O que são patentes? Patentes é o registro de algo, seja de uma fórmula médica, seja de uma marca, um registro. Geralmente a indústria farmacêutica é um exemplo mais utilizado pelos livros didáticos. Ela produz, ela recebe, desenvolve, pesquisa e descobre uma fórmula para um medicamento para curar algum tipo de doença ou fazer algum tipo de tratamento. Ela vai lá, esse laboratório que descobriu essa fórmula registra a patente sobre aquela fórmula, e os outros laboratórios podem utilizar aquela fórmula mediante pagamento de patente ao laboratório que descobriu, né, que registrou. Então, patentes adquiridas de terceiros, o que é? Eu, enquanto sou uma entidade, eu tenho um laboratório, mas eu quero a patente o direito, né, de produzir aquele medicamento que foi descoberto por um outro laboratório. Então, essa patente eu vou comprar a patente para ter o direito de produzir aquela receita, né? Então, eu vou adquirir aquela patente para ter o direito de produzir aquele medicamento. Então, a patente é um bem, tem natureza devedora, está na conta patentes, em ativo circulante estoques. Lá dentro de ativo circulante estoques,
Não, desculpa, não está dentro de estoque. Está dentro de ativo imobilizado. Deixa eu só colocar aqui. Olha. Imobilizado não, dentro de intangível aqui, ó. Dentro de intangível, nós temos as patentes. E aí a gente tem outros grupos aqui, né? A patente, nesse caso de laboratórios, direitos autorais, no caso de publicação de livros, intangível em desenvolvimento, que pode ser uma pesquisa, né? Uma pesquisa que está sendo desenvolvida, por exemplo, na descoberta mesmo de medicamentos, é feita uma pesquisa grande antes de desenvolver e registrar uma patente, ou com software. Então, essas são as 4 situações que estão dentro de intangível. Então, voltando à nossa situação aqui, patentes adquiridas de terceiros é um bem, está na conta patentes, natureza devedora, e no plano de contas está dentro de ativo não circulante intangível, né? Eu coloquei errado aqui. Situação 24, comissões de vendedores a pagar. Comissão de vendedores a pagar é uma obrigação. Vamos supor que eu sou a pizzaria, tenho vendedores ou até mesmo garçons, eles recebem comissão pelo aquilo que eles estão atendendo ou estão vendendo, e é a minha obrigação de pagar essa comissão. Tem uma natureza credora, está dentro de conta de salários a pagar, porque em geral comissões são pagas junto com o salário, a gente vai ver isso lá na folha de pagamento. Está dentro de passivo circulante. Situação 25, peças a serem utilizadas em reparos. É um bem, tem natureza devedora, está na conta almoxarifado, dentro de ativo circulante estoques. Imposto predial a pagar. O que é imposto predial a pagar? É o IPTU, né? A gente tem casa, a gente tem... né, nas casas que a gente vive, a gente paga o IPTU para a prefeitura. E aí é o mesmo caso de uma empresa que possui um prédio, né? Esse prédio não quer dizer que o prédio seja vários andares, né? Mas a estrutura, o imóvel dele, ele é obrigado a pagar o IPTU. Então é uma obrigação, está em natureza credora, está na conta IPTU a recolher dentro de passivo circulante ou passivo não circulante. Por que eu coloquei assim? Porque depende de quando você vai fazer esse lançamento. Vamos supor que eu estou iniciando agora, talvez o meu ciclo operacional seja de 12 meses. E eu sei que no início do ano eu vou ter que pagar o IPTU. Então, se dentro daqueles 12 meses o meu ciclo operacional eu tiver que pagar, eu vou colocar como passivo circulante. Mas talvez o meu ciclo operacional seja menor, né? Vamos supor, 6 meses. E aí eu sei que eu só vou pagar esse IPTU no próximo ano. Então eu posso lançar também passivo não circulante. Por isso que eu deixei as 2 opções aqui. Situação 23, aluguéis pagos. O que são aluguéis pagos? Eu já estou lá usufruindo desse serviço, né? Eu estou usufruindo da estrutura do imóvel que eu aluguei, e aí eu já paguei. Para a gente entrar dentro de um imóvel, em geral, a imobiliária exige que você faça o pagamento adiantado. Então, é o seu direito de permanecer por lá durante aquele período que você pagou. Eu paguei, vamos supor que eu moro... Não vamos dar um exemplo, né, pessoal, vamos dar um exemplo da entidade, né, da pizzaria. Vamos voltar para a pizzaria e a estrutura dela, o imóvel dela é alugado. Então, ela pagou para poder entrar, né, nesse imóvel. Ela pagou o prazo de 1 mês para a imobiliária e ela tem, então, o direito de usufruir esses 30 dias que ela pagou, porque já foi pago para ela entrar. Então, os próximos 30 dias ela vai usufruir daquilo, mas ela já pagou, então é um direito dela. Natureza devedora, conta despesas com aluguéis. Por que uma despesa? Porque ela já usufruiu. Ela está usufruindo, né? Mas ela já pagou, então ela já vai registrar isso como uma despesa, porque já é uma despesa que ela já teve.
e está lá na conta despesa com ocupação, que está nas contas de resultado. Salários pagos, a mesma coisa. Você pagou o seu funcionário, vamos supor que você pagou adiantado o seu funcionário, ou você pagou, em geral, adiantado, né? Então é o seu direito de usufruir do serviço daquele funcionário pelos próximos 30 dias, sei lá qual foi o período que você já pagou ele, né? Então ela possui uma natureza devedora, está na conta de despesas com salários, porque você já pagou, você já está usufruindo. E no plano de contas está dentro de despesa com pessoal, que é uma conta de resultado lá na DRE. Seguros pagos antecipadamente, a mesma coisa. Você já pagou o seguro, geralmente seguro de carro, por exemplo, que você paga antecipado pelo contrato de 12 meses ou até um período maior. Então você faz o contrato do seguro do carro, você paga, né? Às vezes você pode pagar o valor total, ou às vezes eles dividem algumas vezes, mas você já pagou e você tem o direito de usufruir por aquele seguro que foi pago. Então, natureza devedora conta prêmios de seguro a apropriar. Por que apropriar? Porque você vai apropriar aos poucos. Vamos supor que você fez um pagamento do seguro pelo prazo de 12 meses. E aí, mensalmente, você pode fazer a conta do quanto você já apropriou e fazer o lançamento lá do que já foi apropriado. Está em ativo não circulante, em despesas pagas antecipadamente. Situação 30, que é a nossa última situação, promessa de entrega de um veículo por um dos sócios. Na Constituição da empresa, a gente estudou lá na Constituição, né, em capital a integralizar e capital social, quando a empresa está fazendo o estatuto, ambos os sócios, porque tem que ser, né, mais de um sócio para ser chamado de sócio, senão é só o proprietário, né, da empresa. Então, lá na Constituição da empresa, os sócios fazem a promessa de entrega de bens. Então, eles podem entregar imóveis, eles podem entregar dinheiro. Nesse caso aqui, ele entregou um veículo, ele fez a promessa. E aí, o estatuto da empresa já vai ser gerado a partir daquele valor dos bens que foram entregues. A partir do momento da integralização, aquele veículo que foi entregue ou aquele dinheiro não passa mais, ele deixa de ser do sócio e passa a ser da empresa. Então, nesse caso aqui, foi feita a promessa de entrega de veículos. Foi feita a entrega? Não sabemos, ele fez a promessa. Então, nesse caso, ele vai estar na conta de capital a integralizar, porque só vai ser integralizado e só vai ser constatado como capital subscrito na conta capital subscrito a partir do momento que ele entregar de fato o bem que ele prometeu lá no momento do estatuto. Até o momento da entrega, todo o valor, né, do bem que ele prometeu vai ficar na conta capital a integralizar. É uma conta de natureza devedora, está lá em patrimônio líquido, capital a integralizar. A gente vai localizar ela aqui, ó. Aqui, patrimônio líquido, capital social. Capital subscrito, que é aquilo que já foi entregue e já está em nome da empresa. Capital a integralizar são as promessas. Ela tem natureza retificadora e por isso está com natureza devedora, já que é, né, retificadora, já que todas as contas do patrimônio líquido, em geral, as que não forem retificadoras, possuem natureza devedora. E aí é isso, pessoal. A gente listou aqui as nossas 30 situações. Você pode utilizar, você pode assistir resolvendo, né? Eu vou deixar o arquivo junto com o vídeo, o arquivo do exercício. Você pode imprimir também o plano de contas para poder utilizar e aproveitar para estudar. Nós estamos encerrando no nosso grupo de estudos esse assunto de natureza. Não vamos voltar, talvez eu vou continuar recebendo dúvidas e vou responder dúvidas, mas a gente ainda tem muito conteúdo para ser visto. A gente já está num caminho até um pouco maior, a gente já está dentro de contabilidade intermediária, quase terminando contabilidade intermediária. Então, nós não vamos voltar em natureza de contas
até o próximo ciclo do grupo. Vocês podem, para quem quiser nos encontrar, você pode entrar em contato com a gente por e-mail. Nosso e-mail é momentodeestudar@gmail.com. Todas as nossas questões comentadas e listas e outras informações estão lá no nosso blog momentodeestudar.com.br. Nós temos também a fanpage, que é Momento de Estudar, e você pode participar do nosso grupo no Facebook, que algumas atividades serão específicas, produzidas especialmente para o pessoal que está no nosso grupo de estudo. Então, muito obrigado por ter participado. Você pode enviar suas dúvidas para o nosso e-mail. E é isso, pessoal. Bons estudos e ótima semana.